Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, segundo Reis, capítulo 4. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amado da nossa alma, desejado a glória desta casa. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que eu vi. Só aquelas que entendem que mais vale um dia nos seus átrios, nos átrios do Senhor, do que 1000 em qualquer outra parte. Aquelas que viram Deus jogando barreiras por terra para elas conseguirem chegar hoje aqui. Levante sua mão e diga: ainda bem que eu vi, Jesus. Foi o Senhor quem te trouxe. Aleluia. Glória a Deus. Oh, o Senhor nos cerca com canções de livramento, né? Quantas coisas Deus fez para a gente chegar hoje aqui. Coisa boa. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto, ó. Disse Eliseu: por este tempo daqui a 1 ano abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua. Deixa eu ter certeza que você está acompanhando comigo. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua. Leva-o à sua. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela. Nessa versão diz sobre o colo. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então o menino morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra. Para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar. Em outras versões dizem: e ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu te mandar. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi: olha, aí está a sunamita. Agora vai comigo lá para o versículo de número 32. Chegando Eliseu àquela casa, viu um menino morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre ele ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo boca a boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, e estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Oh, glória! E Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. E ele entregou o menino vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo. Isso, bota a sua mão assim para frente.
Você vai dizer assim após mim num ato profético. Você vai dizer assim: tudo que eu colocar na mão de Deus, Deus colocará na minha mão. Agora diga assim: tudo que morreu na minha mão, na mão de Deus, vai ressuscitar. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Eu não posso pregar isso sempre, não posso dizer isso todo dia, né? Existem pessoas que Deus não ressuscitou, coisas que Deus não fez, por motivos e propósitos que só cabem a Ele, coisas que só a eternidade vai revelar. Mas acerca do ambiente profético que nos cerca nessa noite, o Senhor me autoriza a dizer que o que foi entregue na tua mão para morrer, uma vez que você coloque isso diante de Deus, Deus se encarregará de trazer de volta para a tua mão vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Catuca 2 ou 3 aí, diz: vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão. Ei, coisa que você já tinha dado como perdido, vai voltar para a tua mão. Coisa que alguém achou que ia pontuar a tua derrota, vai voltar para a tua mão. O coração de pessoas que havia sido rasurado, manchado, Deus está dizendo: vai voltar como era antes, vai voltar como era antes. Oh glória, oh glória. A vida dessa mulher se assemelha muito para a gente transitar no profético, em como passamos por circunstâncias semelhantes à circunstância que naquele dia ela passou com o filho dela. Ocorre que Eliseu, um profeta extremamente conhecido, famoso em Israel, porque ele foi o sucessor de Elias, um homem que nem viu a morte, o Senhor tomou, arrebatado, né? Não vimos, não sabemos. E esse homem, Eliseu, ficou ali até aquele momento, recebeu como evidência da porção dobrada que pediu, da virtude que havia sobre Elias, o seu mentor, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Recebe essa capa, dobra essa capa, abre as águas do Jordão quando volta, com a capa dobrada, mostrando, né, evidenciando através de um sinal físico, que a porção dobrada daquela virtude que já havia sobre um homem tão poderoso quanto Elias, agora repousava sobre a vida dele. Então Eliseu é um profeta reconhecido por toda Israel, não só pela unção, pela quantidade de milagres, prodígios, sinais, maravilhas que ele realiza, numericamente falando, o dobro de tudo que Eliseu, seu mentor, fez antes dele, mas também na característica visual dele. A capa fica com ele, o bordão ele também passa a usar, e assim como Elias tinha Eliseu, Eliseu também tem um moço de profeta, que nesse caso não é tão bom quanto ele foi para Elias, mas ainda assim é um moço. Então ele tem toda a característica, não só espiritual, como visual, física, de que é um profeta reconhecido pelo Senhor e por toda Israel. Todo mundo sabe quem é Eliseu, sobretudo todo mundo em Israel. Tanto é que no desejo de abençoar essa mulher, por ela ser uma excelente anfitriã e receber ele com frequência na casa dela, etc, etc, ele vai querer usar dessa influência para abençoar essa mulher. Tem um momento que ele chega e ele diz para ela: olha, você quer que faça alguma coisa por você? Fale com o rei alguma coisa. Ele é um homem de influência. Então, se os reis, capitães de exército conhecem ele, imagina o povo de Israel. Então essa mulher sabe que está diante de um profeta. E ela vai constranger ele. Esse constranger aqui é positivo. Não significa que ela fez ele passar vergonha, não. Ela só está exercendo a cultura da hospitalidade que o autor da carta aos Hebreus revela sobre Israel. Israel tinha uma cultura de hospitalidade muito grande, tão grande, ao ponto de que os anjos de Deus desciam e eram recebidos em casas em Israel sem precisarem dizer que eram anjos.
Tamanha era a cultura de hospitalidade, porque o Senhor, desde quando os tirou da casa da servidão do Egito, falou como eles deveriam tratar o estrangeiro e como eles deveriam ser hospitaleiros uns com os outros e também com as pessoas que passassem pela cidade, porque nisso o testemunho do Deus de Israel ia ficar conhecido entre as outras nações. Essa mulher, uma israelita, uma mulher de Sunem, ela preserva essa cultura com muita honra, com muita excelência. E aí ela vai constranger ele positivamente, vai insistir com ele. Ele distava, nessa passada, de 25 a 30 quilômetros da região de Sunem até o Monte Carmelo. E como que a gente sabe que ele está sempre passando por lá para ir em direção ao Monte Carmelo? Porque o texto diz que ele também preservava uma cultura de orar com a cabeça próximo dos joelhos, em humilhação. Provavelmente um costume que ele deva ter adquirido com Elias, um homem de oração. E ele preserva isso. Então ela, vendo que ele passava, certa feita vai positivamente constrange ele a vir comer em sua casa. Como é a primeira vez, na segunda ela já não precisa mais convidar. Ela e o esposo criam uma aliança fraterna com a vida desse profeta. Então agora, todas as vezes que ela passa, que ele passa, perdão, por aquela região, o texto vai dizer que ele já entra e, entendeu? Virou aliança, uma aliança com aquela família. E aí ele é bem recebido lá, etc, etc, etc. Depois de um tempo de convivência, ela diz: marido, esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos construir para ele um quarto aqui, junto ao muro da nossa casa. E aí ela vai construir um quarto para dar para ele um nível mais amplo de liberdade, de independência, já que agora ele não precisa de convite para entrar na casa dela. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que passa um tempo, mas a gente não sabe quanto é o tempo que passa. Só que passa um tempo até que ela venha aferir que ele é um homem santo. Ela não diz de cara que ele é santo. Ela convive com ele por um tempo e depois ela diz que ele é santo. E veja que ela não se relaciona com os dons de Eliseu. Eliseu é um profeta. Completa aí para mim, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Eliseu é um profeta. E Eliseu não é um profeta pequeno não, irmão. Ele é Você está me entendendo? Se ele falar chove, chove. Se ele falar não chove, não chove. Se ele disser fecha, fecha. Se ele disser abre, abre. A palavra de Deus se manifesta imediatamente na vida de Eliseu. Agora vê, essa mulher tem uma dor naquela época. E qual é a dor dela? Ela não podia ter filhos. Aí você diz assim: Camila, se isso era uma dor naquela época, imagine a dor que é hoje. E eu imagino a dor que é hoje. Talvez você pense ao contrário. Talvez você pense que hoje já não seja mais uma dor tão grande. Só que, irmão, foi uma dor naquela época, é uma dor hoje. Só que naquela época era muito maior. Porque a única maneira de uma mulher na condição dela, que era rica, casada com um homem avançado em idade, manter o seu nome e a estrutura do seu patrimônio, era se ela tivesse um filho. Se ela não tivesse, esse marido que já é avançado em idade, ao morrer, não poderia deixar para ela os bens e o patrimônio que ela mesmo ajudou a construir ou a cultivar. Então ter um filho, eu quero que você entenda isso. Eu não quero ser fria, mas dentro daquela cultura, ter um filho vai além de um desejo pessoal. É uma garantia de futuro, de estabilidade, de permanência, de segurança. Então não tem como ela não querer ter um filho. Mas o texto vai dizer que depois de um tempo, vendo ela que Eliseu é um homem santo, ela decide presentear junto com o esposo ele com esse quarto. E ele agora tem liberdade nessa família. Agora é estranho, eu disse que é o quê? É estranho uma mulher receber um profeta, ser uma israelita convicta que preserva tantos âmbitos da cultura de Israel, não receber uma oração, não ter um pedido. E mesmo quando lhe é oferecido, porque Eliseu já estava constrangido de ser tão abençoado e não oferecer nada. Quando ele pergunta se ela deseja, ela diz que não deseja de nada. Aí Geazi vai dizer: olha, o marido já é avançado em idade e ela não tem filho dele não. Aí ele vai chamar essa mulher e vai liberar sobre ela uma palavra que vai mudar o destino dela para sempre. Uma palavra vai dar ao futuro dela a segurança que ela precisa. Uma palavra vai trazer a estabilidade que nem que o marido vivesse 1000 anos, ela poderia ter. Uma palavra, apenas uma palavra, apenas
mais uma palavra de Eliseu. E Eliseu então vai fazer com ela como ela fez com ele. Como, Camila? Quando ela quis abençoá-lo, ela o constrangeu. Porque quando você está disposto a entregar algo a alguém, você não pergunta se aquela pessoa quer receber, você entrega. Minha avó já dizia isso quando a gente era criança. Quando vier visita em casa, não oferece nada, bota a mesa, se quiser come, se não quiser, o problema é da visita. Aí ela dizia, porque quem quer dar, não oferece. Aprendi isso com a minha avó. E a sunamita é assim. Por que ela constrange Eliseu? Porque ela não está perguntando, ela está entregando, insistindo. Foi assim que ele foi abençoado. Por isso que quando ele pergunta se ela deseja receber alguma coisa, ela diz que não é nada. Por quê? Quando a sua disponibilidade de entregar ainda não alcançou o auge do sacrifício da entrega, você dará ao outro o desejo ou a oportunidade de dizer sim ou não. E isso priva a sua entrega. Quando ele pergunta, ela diz, não, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo. Eliseu, na verdade, não vigiou muito, até porque ele não vai colher nela aquilo que ela não plantou nele. O que ela plantou foi uma entrega que não dependia da opinião dele para saber se ia ser recebido ou não. Então agora a única maneira dele colher a honra que ela semeou na vida dele é se ele também, ao invés de oferecer, entregar sem perguntar. E aí ele manda Geazi chamar ela. Ele diz, manda ela vir aqui. Quando ela vem, ela para na porta do quarto que ela e o esposo haviam mandado construir para ele. E diz assim para ela, neste tempo determinado. Aí muda tudo. Aí muda tudo, não perguntou nada. Porque dependendo dos traumas da vida, irmão, você não vai conseguir abençoar nem quem você quer. Não consegue, a pessoa ainda acha que é humildade, que ela não tem que pedir, e etc, etc, etc. E fica ali, vivendo naquele circuito. E a verdade é que essa palavra não vai só lhe dar um filho, vai também curar um trauma dessa mulher. Aí ele olha para ela e diz, neste tempo determinado. O que significa tempo determinado na Bíblia? Cabo de um ano. É isso que significa, o que ele está dizendo é o seguinte, entre a palavra que está saindo da minha boca até o cumprimento, não vai passar mais de e ela vai se cumprir. Neste tempo determinado, então Eliseu está dando para ela um prazo. Neste tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Qualquer pessoa na condição dela, dentro de uma possibilidade normal, diria, glória a Deus, aleluia. Mas não, qual é a reação dela? Não, meu Senhor. Ela está indignada, é como se ele estivesse estragando a amizade, é como se ele estivesse acabando com aquela aliança que estava sendo construída debaixo de tanta pureza, de tanta santidade. E você vê que ela valoriza mais o caráter do que o dom, porque eu comecei a mensagem dizendo para você, como Eliseu era famoso por ser profeta, mas ela não decide abençoar ele pelo exercício do dom, mas pela manutenção do caráter. Ela não diz, marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Não, ela diz, marido, vamos construir um quarto porque ele é santo. A santidade ainda recompensa muito mais do que o dom. A santidade ainda te leva muito mais além do que o exercício de qualquer ministério, ou de qualquer ofício, ou de qualquer talento que você tenha, irmão. A santidade, ela te leva para um lugar mais alto. Não foi à toa que a mulher era rica. Ela era rica. O texto diz que ela era... Uma mulher rica tem mais quartos sobrando em casa, sim ou não? Rapaz, se até o pobre faz um puxadinho, o rico não vai ter quarto de hóspede. Então diga para mim, ela tinha muitos quartos na casa dela, sim ou não? Mas ela não usa nenhum deles, porque ela entende que poderia ter quarto ali para muitos outros que ela já recebeu. Ela é uma mulher anfitriã. O que ela diz para Eliseu? Ela diz, olha, eu habito no meio do meu povo. O que ela está querendo dizer com isso no popular? Fala para ele que não precisa se incomodar em querer fazer nada para me agradar, não, porque eu sou assim, eu recebo gente todo dia, eu estou acostumada a dar esse tipo de tratamento para as pessoas. Só que ela não estava acostumada com aquele tipo de pessoa. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Ela está acostumada a receber profeta, pastor, pregador, evangelista. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ela está acostumada a receber gente com status, seguidor, conhecimento, fama, cajado, capa, seja o que for, tudo que aponte para o dom, para o talento, para a unção, para o profético. Então por que ao receber Eliseu, ela não mantém
manteve a recepção nos quartos que ela já tinha. Camille, como é que a gente vai saber que ela já tinha quartos? Ora, o quarto personalizado, obra de pedreiro, diz o texto na Almeida, veio depois. Mas antes disso ele já dormia lá outras vezes. Você acha que ela botava ele no chão da cozinha? Não, ela botava ele nos outros quartos. Mas depois de um tempo, ela viu que ele poderia ser reconhecido pelos outros como profeta. Mas ela viu que a maior característica dele não era o dom, era o caráter. Ela disse: marido, eu tenho visto que esse que sempre passa por nós é um homem santo. Aí ela disse: vamos construir. Por que não botou ele nos outros? Porque para os outros podem ficar, mas para um homem santo tem que ser personalizado, feito para ele. A coberta é dele, o quarto é dele, o candeeiro é dele. Aonde ele senta, ninguém mais senta. Aonde ele deita, só ele deita. O que é dele é dele. O que é dele é dele. Então ela está maravilhada que ele é santo. Fez um quarto alto. Aí você diz: Camille, era pequeno, mas era o único quarto que estava no alto. Santidade faz isso. O dom pode te dar vários lugares na horizontal, várias portas abertas na horizontal. A santidade é a única que te abre uma porta no alto. No alto. No alto. Você sabia que o preço de um andar, quando você vai turistar algum país aí, não é cobrado só pela amplitude do quarto? Quem aqui já deve ter vivido a experiência de você fica num andar mais baixo, o mesmo diâmetro, mesma metragem do quarto, embaixo é a mesma do de cima. Quantas vezes eu fiz isso com meus amigos? Como é que é teu quarto aí? Ah, é tanto. Tem isso? Tem. Ué, tem tudo. Então por que o preço aqui é um e o preço aí é outro? Não é por causa do que tem no quarto na horizontal, é por causa da vista que o quarto proporciona. Então, quanto mais alto, dependendo do lugar e da vista que ele oferece, o valor muda. Não porque muda a cadeira, não porque muda a cama, não porque muda o banheiro, mas porque muda a vista, por causa da altura que ele foi colocado. Então veja, a santidade, ela te coloca num lugar que não é o mais amplo, mas é o mais alto. É o que te dá a possibilidade de ver o que ninguém vê, de acessar o que ninguém acessa. Camille, eu não estou entendendo. Eu vim falar de exclusividade nessa noite. Deus está dizendo: a personalização que você procura, a exclusividade que você deseja, não está no alcance de views no history, não está nas suas postagens do feed, e nem na quantidade de arroba e de contrato que você fecha. O Senhor está falando conosco nesta noite. Isso tem para todo mundo. Cada um pode aprender um método diferente. Agora, quer um lugar de estabilidade no alto com visão privilegiada? Só a santidade dá. Santifica. Agora, isso é maravilhoso para Eliseu, mas para ela revela um trauma. Qual trauma? Se por um lado é maravilhoso Eliseu ser abençoado por ser um homem santo, ser reconhecido por ser um homem santo, por outro lado a pergunta é: por que esta mulher não recebe daquilo que ele pode oferecer? Aí você vê nessa hora, quando ele libera a palavra que vai mudar a vida dela. Aqui, ele não está só sendo santo, aqui ele está sendo profeta. Aqui ele está no exercício da unção que ele carrega. E no exercício da unção que você carrega, você não pergunta se o outro quer receber, você entrega. No exercício da unção que o profeta carrega, você não pergunta se pode falar, você abre a boca e fala. No exercício da unção que você carrega, você não fica testando a profecia para saber se você está acertando o que está sendo entregue. Você tem isso, você tem aquilo, é assim, é essa. Profeta não testa, profeta entrega. E é isso que Eliseu vai fazer com ela. Ela para na porta e ele diz: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela reage estranhamente, imediatamente dizendo: não. Agora olha a loucura. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas peraí. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a... Não, peraí.
Tem alguma coisa errada aí, não tem não? O que está errado aqui? Ó, só pode ter uma coisa: ou é mentiroso, ou é homem de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Eu entendo a dúvida dela, porque eu vejo nos seus olhos a dúvida de muita gente aqui. Você diz assim: menina, tu vê a vida de fulano, né? Todo errado, mas quando fala eu me arrepio toda. Meu Deus, você viu o outro? Está no 5º casamento, mas o dom é inegável. Meu Deus, fulano, olha, Deus usa. Uai. Tu sabe, né? Todo errado, mas é profeta. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Pode um homem de Deus ser um mentiroso? Mas pode um mentiroso se passar por homem de Deus? O que não dá é os dois, gente. Ou é mentiroso, ou é homem de Deus. Agora, por que ela concilia os dois na mesma frase? Isso não é o relato daqui do texto, mas é o que eu vejo na vida de quem se relaciona com muita gente. Eu tenho para mim que essa mulher concilia as duas palavras antagônicas na mesma frase, porque certamente ela já viveu uma experiência antagônica. Gente que se apresenta como profeta, gente que se apresenta como homem de Deus, e que no final diz pra gente, ó, conta 30 dias, a gente conta 30, conta 60, até o cheque pré-datado já venceu e a profecia não cumpre. Não acontece nada. E depois, se esses profetas ainda forem profetas da região, gente que a gente tem acesso, a gente ainda procura essa pessoa e diz: ô fulano, homem de Deus, você entregou um negócio naquele dia assim, assim, assado? E você disse: assim diz o Senhor. Porque eu estou falando desse tipo de profecia, tá? Existem promessas que estão condicionadas à obediência. O próprio Deus as condicionou, algumas assim, para Israel: se ouvirdes, se atenderdes, se obedecerdes os mandamentos que eu, o Senhor teu Deus, te ordeno hoje, eu farei. Aí ele vai falar sobre bênção e sobre maldição, mas as promessas estão condicionadas. Agora, existem profecias que não estão condicionadas a nada. Por exemplo, Jesus vem ou não vem? E isso está condicionado a alguma coisa? Não. Quem crê vai ver, quem não crê vai ver também. Quem espera vai ver, quem não espera também vai ver. Isso é uma profecia que não está condicionada a nada. A profecia que Eliseu entregou para aquela mulher está condicionada a alguma coisa? Vamos relembrar a profecia? Neste tempo determinado tu conceberás. Neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ele condicionou a conceição dela a alguma coisa? Perguntou se ela cria? Falou que se ela obedecesse? Não, irmão, isso aqui é profecia na primeira pessoa. Isso aqui é quando Deus bota na boca de alguém um assim diz o Senhor. Quando alguém profetizar para você, um exemplo: assim diz o Senhor, é um exemplo. Assim diz o Senhor: este ano eu te dou um carro zero. Meu irmão, faça chuva, faça sol, antes de meia-noite do dia 31 de dezembro, o carro zero tem que chegar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí tem um monte de gente andando por aí e dizendo: assim diz o Senhor. Vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado. E eu tenho certeza que a primeira vez que ela ouviu algo semelhante, ela não disse não, ela disse: eu creio. Ela disse: eu recebo. Porque quando a gente não está iludido com a cambada de mentiroso que fala em nome de Deus sem Deus ter dito nada, quando a gente vê uma marcha, uma palavra, a gente já se liga com Deus e diz: ai Senhor, tomara que seja para mim. Tomara que seja para mim, eu estou precisando tanto de uma direção, estou precisando tanto, ai fala comigo, fala comigo, fala. Isso é no início. Porque depois que tu fica calejada, que tu já ouve a marcha, tu diz: não vem de palhaçada não, que eu já não estou boa não, hein. Não vem me... É assim ou não é, gente? É. A gente quer coisa séria, quer coisa certa. E outra, depois que você aprende a ouvir a voz de Deus em casa, você não tem mais essa ânsia de ouvir Deus na boca dos outros. Pelo contrário,
Quando você aprende a ouvir a voz de Deus em casa, tudo que Deus fala pela boca dos outros normalmente é confirmação de algo que Ele já está falando com você há muito mais tempo. Só que eu estou falando de uma época onde o Espírito não é derramado sobre todos nós. Eu estou falando de uma época onde a boca, a fala de Deus era monopolizada pela vida de um homem que pagava o preço, de outro que se santificava, de um sacerdote que fosse da casa de Arão. Está entendendo o que eu estou falando? Agora a pergunta é, naquela época era fácil ficar na condição da sunamita. A pergunta é, por que você está nessa condição? Não há nada que Deus queira falar para você que passe por mim, que Ele não tenha desejo de diretamente que isso que passou por mim passe primeiro por você. Nada. Essa mulher vai dizer, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Então eu tenho para mim, meu irmão, que ela já ouviu muita coisa e agora ela não quer estragar mais uma amizade, ela não quer criar mais uma expectativa ruim. Então ao invés de dizer glória, ela diz não. Então responda para mim com inteligência, ela creu? Ela creu? Ela creu? E essa profecia dependia da fé dela para acontecer? Vamos para o segundo nível, porque talvez alguém está olhando e está dizendo, Camila, eu não estou entendendo porque você está pregando assim, mas quem precisa de resposta está entendendo. Tem gente aqui que estava quase arrumando um problema com Deus por causa de profeta. E Deus está dizendo, seja todavia o homem mentiroso e eu verdadeiro. O homem falha, mas Deus não falha. Ah, Camila, se não cumpriu e não estava condicionada a alguma condição ou obediência, não foi Deus que falou, ponto final e acabou. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Falaria e não cumpriria? Diria Ele e não faria? Porventura Ele é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Jesus está rasgando declarações falsas nesta noite. Eu estou vendo de olho aberto papéis sendo rasgados, e eu estava dizendo, Espírito Santo, o que é isso? E o Senhor está dizendo, são as falsas palavras que em meu nome foram liberadas e trouxeram muita confusão. O Senhor está dizendo, eu estou rasgando e você não vai ter motivo para duvidar de mim, porque você sabe que a palavra da minha boca, diz o Senhor, ela é a verdade. Pare de se iludir, de querer encontrar um caminho mais fácil. Pare com isso. Deus está dizendo, você sabe desde o início. Agora eu que vou falar, não faz a sonsa não. Lá no fundo você sabe. Só que às vezes é mais fácil acreditar em falsas palavras. Salomão vai dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Sabe o que eu vejo em 2 Reis 4? Uma mulher que está com o coração doente, porque a esperança já foi adiada muitas vezes. Eu imagino que muita gente já deve ter dito muita coisa falando que era Deus que estava falando, e Deus não estava falando nada. Aí agora, quando é Deus que está falando, ela diz que não quer receber, porque ela não acredita que é Deus que está falando. Esse é o problema. Esse é o problema. E quando você ainda procura esse profeta para perguntar para ele, tu profetizou tal coisa e não cumpriu não, e aí? Normalmente a resposta é assim, mas você não teve fé para receber, ué. Só que ela disse não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então eu vou perguntar de novo, não responde na emoção não, responde na frieza mesmo. Tem fé aqui para receber filho? Tem desejo de manifestação pública aqui para ter filho? Não tem, irmão. Então, ela creu. Só que Eliseu não está contando com a fé dela para fazer isso. Porque quem está falando na boca de Eliseu, e Deus faz como ela. Quem quer dar, não oferece, entrega. Não perguntou se podia abençoar, não perguntou se ela estava pronta para receber. Eu vou liberar a primeira palavra profética da noite. Quem tem ouvidos ouça. O Senhor está dizendo, por muito tempo você ficou embaraçada com o sobrenatural. Por muito tempo você andou troteando as pernas sem saber o que era de Deus e o que era do homem. Pois o Senhor está dizendo, você vai conhecer que uma das características do meu poder é que eu não pergunto se você quer receber. Quando chega a hora de manifestar, eu faço acontecer. Quando chega o tempo, eu faço.
isso acontecer. Deus está dizendo, não é porque profetas mentirosos cruzaram o teu caminho que você vai perder a capacidade de se relacionar com o sobrenatural, de se relacionar com o mundo profético. Deus está resgatando nessa noite mulheres, homens, pessoas que estavam afastadas dos mistérios de Deus, do sobrenatural de Deus, das profecias de Deus, ficando frio com Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo, tu saberás que ainda há profeta em Israel, e a minha palavra vai se cumprir. Coisas antigas, coisas que seu coração não acreditava mais que pudessem acontecer, Deus está dizendo, eu não estou contando com a sua expectativa para fazer o que eu disse que faria. Eliseu não estava contando com a fé dela para ela receber, estava contando com a expectativa que ele colocou em Deus para liberar a palavra para ela. Então a pergunta que você tem que colocar na sua cabeça é, aquela palavra, se é de Deus, ela não se cumpriu porque eu não tive fé para receber, ou porque o profeta não tinha autoridade para profetizar? Com quem está o erro? Com quem recebeu um assim diz o Senhor, ou com quem disse um assim diz o Senhor que não cumpriu? Então a pergunta não é se eu tenho fé para receber. Diante de um profeta, a pergunta é se ele tem autoridade para profetizar. Porque vamos falar a verdade cá para nós, a mulher não creu, pelo menos não manifestou nenhum exercício de fé. Mas o texto diz que no tempo determinado, conforme Deus lhe falara, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então responda para mim em alta voz, igreja, cumpriu ou não cumpriu? Bora, cumpriu ou não cumpriu? E Eliseu dependeu da fé dela para acontecer? Quando você tem de Deus uma palavra, você não conta com a expectativa de quem ouve para receber. Você tem que contar com a tua expectativa em Deus. Não bote tua fé em pessoas, bote a tua fé em Deus. A fé de Eliseu não está nela, a fé de Eliseu está em Deus. Corrige isso quando ouvir, corrige principalmente quando for profetizar. Quer liberar a palavra de Deus para alguém? Não diga assim diz o Senhor se Deus não falou. Diga, olha, eu declaro, olha, eu creio, olha, meu desejo para a tua vida. Não confunde. Para de criar confusão na vida dos outros. Isso está ficando claro, sim ou não? Sim. Ela não entende. Não, meu Senhor, nome de Deus, nome da sua serva. Meu filho, é uma coisa ou outra, só que para ela é tudo a mesma coisa. Porque isso aqui é um retrato das experiências vividas. Só que se cumpre. Porque a um homem santo não cabe mentira. Para quem só quer viver do dom, qualquer escape cabe, porque vive do dom. Quem só presta no exercício do dom, vai querer prestar todo dia. Mas quem é santo, funciona bem mesmo quando não está profetizando. Funciona bem mesmo quando não está orando. Funciona bem mesmo quando não está pregando. Camila, eu não estou entendendo. Então você vai entender que eu vou falar rasgado. Minha filha, Deus me usa no assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus não me usou, então vamos dizer o que está escrito aqui na palavra. Não inventa. Não inventa. Tem gente que não está mais se relacionando com o movimento das coisas de Deus por causa do trauma de quem diz aonde Deus está. Só que Deus está dizendo para nós nessa noite: eu estou levantando mulheres que pregam mais com testemunho do que com a boca. Eu estou levantando mulheres que pregam mais com a vida do que com o sermão. Eu estou levantando um povo tão poderoso, cuja mensagem da vida será maior do que qualquer exercício de dom ou de talento. Pega na mão de alguém aí agora. Pega na mão de alguém aí agora e diga assim para essa mulher: as santas, fala para elas, puras, vão curar, vão curar, vão curar. As traumatizadas
gente que paga preço pela vida de gente que é de Deus, mesmo quando não está profetizando. Qual é o nome do culto? Qual é o nome desse culto? Qual é o nome desse culto? Deus está dizendo: levanta a régua e seja santa. Seja santa. Seja santa. Porque ser santo é mais importante do que ser profeta. Ser santa é mais importante do que ser pregadora. Ser santa é mais importante do que ter seguidor no Instagram. Ser santa é mais importante do que ter status. Ser santa é mais importante do que ser rica. Ser santa é mais importante do que ser amada. Ser santa é mais importante do que ser ovacionada, aplaudida. Seja santa. E o Senhor está dizendo: se você for santa, eu te uso no exercício do dom. Mas quando tu não estiver no exercício do dom, só de tu entrar no ambiente eu curo os traumas, eu visito pessoas. A tua conduta no ônibus que você entra, a tua conduta no trem que você pega, a maneira como você entra e sai daquele local de trabalho, vai curar a vida de gente que não queria mais se relacionar com Deus, de gente que não queria mais viver milagre. Dá um empurrãozinho de leve no ombro da vizinha. Seja profeta e não pede, só bota a mão e diga para ela: santifica, santifica, seja santa. Santa no falar, santa no vestir, santa no viver, no entrar, no sair, no abraçar, no amar. Seja santa, uma santa mulher de Deus. Seja santa. Seja santa. Santidade não está obsoleto. Santidade não saiu de moda. Eu vou falar uma coisa que parece antagônica, mas deve sim estar na mesma frase. O que, Camila? Santidade ainda é mais atraente do que qualquer dom. Daniel não entregou uma visão. Daniel não interpretou uma profecia sem antes primeiro alcançar o coração do chefe dos eunucos com um padrão de santidade que ele desenvolveu ao decidir não se contaminar com os manjares do rei quando ficou cativo da Babilônia. Você não vê ali Daniel profetizando, você não vê ele tendo visão, você não vê Deus entregando revelação para ele, porque tudo que ele recebeu depois veio a partir daquilo que Deus fez antes, quando ele ainda estava como cativo, logo nos primeiros dias, na terra dos caldeus. Decidiu no seu coração não se contaminar. Nenhum dom é mais importante do que uma decisão que você toma para a glória de Deus. E eu estou falando isso aqui porque tem gente que às vezes olha um pregar, olha outro cantar e diz: puxa vida, eu queria ser como fulano. E Deus às vezes olha para a gente e diz: se tu soubesse quem é fulano. Iludidos com o exercício do dom. Gente que está perdendo o maior poder da vida. Qual? O poder de fazer escolhas que te tornam uma santa, um santo homem de Deus. Porque você acha que o que reflete a glória de Deus é só o exercício do dom. Eu não planejei pregar isso. Deus é minha testemunha. Eu comecei do versículo 16 em diante porque eu queria falar do filho, queria falar da dor de cabeça. Estava aqui cheia de revelação de um negócio fortão. Falei: vai virar tudo. Isso é culpa dessas irmãs que são santas, que ora dizendo assim: Senhor, não deixa fazer nada do que quer. Fala, faz como tu quer. Culpa dessas aí. E ó, lhe digo mais, viu? Essas aí, às vezes tu não vê, não tem rede social, não tem nada. Mas quando ela dobra o joelho, irmão, Deus diz: fala, 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 fala. O que é que você quer hoje? A mãe de um amigo meu tem uma vida tão extrema de oração que ele brinca com ela que quando ela vai pegar o chinelo, ela só vai pegar o chinelo, Deus já olha e diz: fala o que você quer. Nada, Senhor, eu só vim pegar o chinelo. Tão acostumada que está a se inclinar. É uma brincadeira que a gente tem. Uma santa mulher de Deus. O santo aqui foi Eliseu. E o que curou essa mulher foi o caráter dele. Porque se por um lado ela recebe o filho,
pelo outro, ao engravidar, ela percebe que ele realmente era profeta. Camille, como é que a gente sabe que ela foi curada? Porque quando o menino tem ali entre 10, 12 anos de idade, e ele começa a ter esse problema que vai levar ele à morte, a primeira coisa que ela faz é procurar o homem de Deus. Me parece que boa parte do ceticismo com o sobrenatural caiu por terra. Ela agora vai para o monte. Ela ao bar da jumenta. Rapaz, é mais difícil ver o rico entrando no profético. Porque normalmente ele é o alvo desses abutres que dizem assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Mas eles usam o dom para pagar o café da manhã. Se sentem na obrigação de profetizar. Porque a única moeda de troca que eles têm e usam é o dom. Caráter não tem. Só que Eliseu curou essa mulher com o caráter. E só depois manifestou o exercício do dom. Por quê? Porque o que legitima ainda mais a envergadura de autoridade, de atuação do dom é o caráter. É o caráter. Então lembra? Ela monta o quarto por causa do dom ou do caráter? Por causa do caráter. Preste atenção nisso daqui. O texto não diz quando o quarto começou a ser construído, mas fala sobre o menino já ter idade para ir para o campo. Então a gente está falando aí, irmãos, de uma aliança que dura mais de 10 anos, com certeza. Não posso arriscar para menos nem para mais, mas posso mediar aqui nos 10. Ela já conhece, já se relaciona, e o marido, essa aliança fraterna entre eles, sem dúvida, já beira os 10 anos já. Uns 10 anos já de convivência, de relação, de amizade. Ele viu esse menino crescer. Ele certamente viu ela levar no templo. Ele viu. Tá aí, ó, tudo, coisa linda. O menino cresce. Chega um dia gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Ela pediu para ter ele. Mas agora que tem, quer perder? Igualzinho a gente quando é curado. Você passou dos 30, você diz, passou dos 40, diz, não quero mais casar não. Aí Deus cumpre em 1 ano. Aí você diz, não, agora eu vou casar, agora eu quero festa, agora eu quero bolo, agora eu quero... A gente muda. Antes você não queria o departamento, agora se o pastor tirar antes do ano, você diz até que vai ser um alívio, mas vai chorar até. É uma perturbação para reger o coral. Ensaio, aquela luta. Tem 80 irmãs, vem 15 no ensaio. Aí a gente clamando. Mas tira ela dali. A gente pediu? Não, mas agora que tem. Tira só para você ver. 70% dos filhos que as mães que estão aqui geraram não foram planejados. Sem medo de errar, só olhando aqui as cabeças que fizeram assim eu já sei. Não foram planejados. Tira o filho dela para tu ver. Eu não queria, mas agora que eu tenho. Por quê? Porque o que Deus me deu, Ele não me deu só para me dar. Junto com o que Ele me deu, a cura. A cura que eu nem sabia que eu precisava. Meu Deus, Deus está mandando eu dizer isso aqui essa noite. Ainda este ano você vai ser curada de coisa que você nem sabia que tinha. Ainda esse ano você vai ser curada de coisa que você nem sabia que tinha. E Deus está mandando eu dizer mais. Você não vai ser curada com Deus te tirando. Vai ser curada com Deus te dando coisas que você não fazia questão de receber. E junto com essas coisas vem uma cura milagrosa. Não queria, mas agora que recebeu, vai guerrear pela vida do menino. O menino vai quase morrer. Vai quase morrer não. Morreu. E ela desesperada, aí o que ela faz? Pega o menino, bota no quarto. Sobe as escadas com aquele galalau. Primeiro ela ampara ali no joelho, né? No joelho significa que ela botou no colo. Mas eu gosto da minha versão, Almeida, Revista Contemporânea.
Ela fala bem escrachado, joelho, botou no. Tem coisa que a gente só suporta se equilibrar no joelho. O menino já não é tão pequeno quanto o neném, nem tão grande quanto o jovem. Então ele cabe nessa posição. O joelho é o ponto de apoio para ela sustentar o menino. Alguém está entendendo? Você pode orar lavando louça, pode orar dirigindo carro, você pode orar deitada na cama, irmão. Nenhum ponto equilibra tanto quanto essa posição de sustentar no joelho. Faz a sonsa não, que eu não estou falando de quem não pode dobrar o joelho não. Eu estou falando de quem pode e não dobra. É no joelho. Ela equilibra aquela tensão ali. Agora, ela bota ele de cara no colo? Não, certamente ela tentou fazer muita coisa. Se teu filho entra gritando, dizendo que a cabeça está doendo, você só bota ele no colo? Vamos falar a verdade, como é que as mães fazem? Para de chorar, deixa eu ver. O que é? Aonde está doendo? Se você não parar de chorar, eu não vou. Aí começa a abrir, parece que está catando piolho. A minha cabeça e abre. Só que tudo que ela pode ter tentado fazer não funcionou. E mãe sabe quando vai embora. A mãe sabe. Tem 3 tipos de mãe na enfermaria, na emergência de qualquer hospital. A mãe que sabe que está mal, mas que é controlado. Ela chega, preenche a ficha e pede pressa. A menina vai dar a triagem do não tão grave e ela, poxa, por favor, o menino tá, mas ela espera. Tem a segunda mãe. A mãe que já chega fazendo um barraco, porque ela está vendo que não vai morrer, mas também do jeito que está pode vir a ficar pior e não reverter. E tem a terceira, a que já entra com o filho desfalecendo. Manda ela preencher o papel. Manda você que é recepcionista, eu quero ver você mandar, manda ela preencher o papel. Manda ela sentar e esperar com o filho sangrando no braço, manda ela esperar com a criança sem sangue no rosto. Eu quero ver você mandar. Não manda, irmão, não manda. Eu não estou dizendo que é correto, mas ela entra onde tiver que entrar, abre porque ela sabe o que ela está perdendo. Então essa mulher não resolveu de uma hora para outra botar no colo. Ela só botou quando viu que não tinha mais nada para fazer. Colo serve para isso. Ela bota ele e equilibra no joelho. Essa palavra é para alguém aqui. E Deus está dizendo, você está perdendo a estabilidade do controle. Porque você tirou o ponto de maior estabilidade da tua vida, que sempre foi o joelho. Agora vamos falar a verdade, quando deu meio-dia, o que aconteceu? Quem lembra? Meio-dia o menino? Ô Camila, o que adiantou botar no joelho? O joelho nem sempre vai resolver tudo para você, mas ele vai administrar tudo com você. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem coisa que você vai orar e não é você que vai fazer, mas por causa da sua oração Deus vai fazer, mesmo depois que você não puder fazer mais nada. Aí você diz assim, eu parei de orar, porque eu já oro há tantos anos pela salvação do fulano, e ele ainda não é salvo. E o Senhor está dizendo, ele ainda não é salvo, mas é por causa da oração que ele não está morto. Se eu fosse você, eu voltava a orar, porque é a tua oração que está equilibrando os pratos dessa balança. Tem mulheres aqui que estão dizendo, eu vou parar de tomar o remédio e não vou mais fazer a terapia. Porque eu oro, faço tudo e nada funciona. E Deus está dizendo, pois a parte do remédio é do remédio, a da terapia é a terapia, e a oração é a oração. É por causa disso que tu não surtou e nem tá maluca. Deus está dizendo, equilibra no joelho, equilibra. Mas e se no final não resolver? Se não resolver na hora que você ora, a oração que você está orando vai te dar a direção para trazer quem resolve. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Nem toda oração Deus responde quem ora. Tem muita oração que a resposta Deus traz trazendo outra pessoa. O povo clamava no Egito, Deus respondeu no Egito? Respondeu em Midian, visitando Moisés na sarça. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Não pare de orar, porque eu estou respondendo em lugares que você não está vendo. Não pare de orar. Tirou o menino, subiu, colocou no quarto do homem de Deus, trancou a porta. E eu encerro aqui. Trancou a porta, desceu as escadas, numa frieza que, se a gente não conhecesse a história, dizia psicopata.
nível de frieza, de controle, característico de quem está debaixo de uma direção. Dá um brilho aqui para mim, um glow, abre um pouquinho aqui. Tem um algo aqui me sufocando, porque eu não consigo pregar aqui onde o retorno está. Não consigo. Se esconde não que eu te acho. Eu só consigo aqui. Eu estou errada? Eu estou errada. Mas fica aqui meu apelo. Retorno aqui é bênção. Porque para funcionar legal a gente tem que ficar aqui. E isso é maravilhoso para quem canta, mas quem prega não tem essa educação. Então abre só mais um cadinho. Valeu. É uma frieza. Por que ela consegue tanto controle? Aí, tu é fechamento. Tamo junto. É pra você, viu? A quem honra, honra. Essas palmas não são. Ó. Veja. Ela pega o filho morto, bota na cama do homem de Deus, sai, não, vem comigo, parece série, fecha a porta, desce as escadas, chama o marido, o homem vem, para tu ver como é que marido repara em esposa. O homem vem, aí ela diz, chama o moço, manda trazer a jumenta, e ele, que eu vou sair. Vai aonde? Vou encontrar com um homem de Deus. Ué, mas por que você vai a ele hoje? Não é lua nova nem sábado, ou seja, não é dia de procurar o profeta? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mano, corpo do moleque tá esfriando no quarto. E a fria. Prepare-se para ouvir adjetivos semelhantes quando você estiver debaixo de uma direção. Quando você está debaixo de uma direção que vai te levar para um resultado sobrenatural, você vai começar a reagir de maneira que não é condizente com o coletivo. Como é o comportamento do coletivo se uma mãe perde um filho? Vamos para o natural? Menino morreu. E treme e vai pra rua. O menino, eu perdi meu filho. E rasga a roupa, solta cabelo e bota pé cinza, terra na cabeça. Não, não. Por que você está dando uma de sensato? Eu tô louca aqui. Eu vou ficar louca só mais uma vez. Se tu não vier nesses pratos, tu vai ver só. É loucura. Como é que é a mãe que perde o filho? Socorro, meu filho. E não sei o que. E rua. E escândalo. Agora olhe para mim. Quem julgaria essa mulher? Ninguém. Uma esposa perde o marido, é chamada viúva. O marido perde a esposa, chamado viúvo, é ele. Filhos que não têm pais recebem o nome de órfãos. Qual é o nome que se dá para pais que enterram filhos? Não tem. E não é porque falta vocábulo no mundo, é porque não há nome. É anticronológico. Só quem passou por isso entende o que eu estou falando aqui. Não tem nome para quem enterra filho, porque isso em tese não existe, não deveria existir. Então qualquer um que visse ela lambuzada, descabelada, rasgada, empoeirada, desequilibrada, só iria julgá-la até saber o que aconteceu. O que houve com essa mulher? Por que ela está assim? Ah, porque o filho dela? E quem ia julgar ela? Qualquer um, mesmo quem nunca perdeu um filho, ia dizer, eu entendo. Só que ela não faz isso, porque ela se lembra que se o menino veio por uma palavra, essa é a parte boa de você não parar de se relacionar com o sobrenatural. Eu quero falar para mulheres que estudam, para mulheres que
buscam conhecimento, para aquelas que ainda não conhecem tudo que gostariam de conhecer, para aquelas que já tiveram experiências sobrenaturais, mas também experiências traumáticas, porque é difícil às vezes separar uma da outra. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que o caráter da santidade vai curar os traumas, e uma vez curadas, nós vamos voltar a nos relacionar com o sobrenatural, nós vamos voltar a nos relacionar com o princípio da palavra. A palavra de Deus é clara no texto. Essa mulher vai procurar o homem de Deus, e ela vai procurar ele para pedir pela vida do filho. Ela acredita que a morte pode ter vindo pelo sol, pode ter vindo por algum problema neural que desenvolveu essa situação no cérebro do menino, mas ela acredita que pode ter vindo pela mão do homem de um jeito, mas a mão de Deus pode passar na casa dela e devolver para ela de outro jeito. Na mão de Deus vai voltar para a tua mão de outro jeito. Deus está dizendo: volta a botar na minha mão, volta a botar o laudo médico na minha mão, volta a botar o contrato na minha mão, volta a botar o relacionamento na minha mão, volta a botar o contrato do buffet de casamento que você não tem dinheiro para pagar na minha mão. Para de botar no WhatsApp, bota na minha mão. Para de botar no Instagram, bota na minha mão. Bota na cama do homem de Deus. Que é isso? Guarda em um lugar aonde só Deus pode acessar. Vamos falar a verdade? Está faltando coisas na nossa vida que só Deus tem acesso. A gente só leva para Deus depois que já levou para todo mundo. Pega esse laudo que você recebeu do médico e antes de contar no grupo da família, bota no quarto. Pega essa notícia ruim que você recebeu do teu emprego e antes de explanar para todo mundo na tua casa, guarda num lugar que só você e Deus têm acesso. Temporariamente, só abra para os outros depois do que Deus disser para você. Rapaz, essa mulher foi de uma frieza, mandou albardar tudo, disse para o marido que estava tudo bem. Gente, estava tudo bem? Bora, 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 estava tudo bem? Estava tudo bem? Ah, não. Aí alguém vai olhar e vai dizer: que louca, que mentirosa. Não, irmãos, isso aqui é uma pessoa que está debaixo de uma direção. Eu não vou abrir nada com ninguém sem antes consultar o sobrenatural. Olha aqui, quando você idealizar um resultado, não revele para ninguém o processo. Ela botou no quarto e trancou a porta. Deus está dizendo para a gente hoje aqui: pega o que só eu posso mudar e tranque a porta. Ela não foi para a rua se descabelar. Aí o Espírito Santo de Deus me autoriza a perguntar para você: você quer ressurreição ou você quer atenção? Entendeu ou não entendeu? Vou repetir. Porque se ela vai para a rua, ela vai ter toda a atenção que ela precisa ter. Todo mundo vai se compadecer, vai abraçar, vai beijar, vai acolher, vai consolar. Só que, meu irmão, não vai dar 3 dias, o corpo vai estar enterrado e cada um vai para a tua casa. Então Deus está dizendo: você está trocando muito por causa de pouco demais. E tudo isso é por causa de uma carência, de uma atenção. Tudo vai para a rede social abrir essa boca. Tudo vira print no grupo de WhatsApp. Tranca isso. Tranca isso. Enquanto mal beijou na boca, todo mundo já sabe. Tranca isso. Eu estou falando aqui com alguém. Por isso teus relacionamentos não dá certo. Você diz para os outros que deu certo antes de dar certo. Você conta para os outros, estraga tudo. Eu não estou dizendo que tem que ficar guardando segredo não. Mas tem coisa que antes de passar na boca dos outros, tem que passar na mão de Deus. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Ela não vai para a rua, ela não grita. Então eu vou perguntar de novo. Você está no seu direito, mas a pergunta é: você quer atenção ou você quer mudança de cenário? Você quer atenção ou você quer transformação? Você quer 15 minutos de fama, 3 dias de cuidado, ou você quer um testemunho longo e duradouro dentro dessa casa? O que você quer? Pergunta para ela: o que você quer? Não, você não assustou ela, ela está até bocejando. Olha para ela no grito e diz: o que você quer? Você quer? Quer vitória? Bate no ombrinho dela e diz: então tá tudo bem.
então tá tudo bem. Camila, mas o pau tá cantando, tá tudo bem. Camila, mas a panela voou semana passada, tá tudo bem. Camila, mas tá um vento soprando, tá tudo bem. Eu só vou contar pra quem pode resolver. Antes de estar na boca do próximo, vai estar na mão do meu Deus. Passa pra mão do meu Deus. Passa pra mão do meu Deus. Passa pra mão do meu Deus. Ela vai lá falar com Eliseu. Eliseu manda Geazi. Ela diz: eu te pedi algum filho? No final ela convence. Eliseu volta para casa dela e ressuscita o menino. Resumo da história: o moço entregou morto. Ela resolveu o BO e pegou o menino de volta. E o marido só ficou sabendo depois que o garoto já tinha ressuscitado. Escute isso aqui. Eu vou deixar essa parte para outro dia. Escute isso. Agora vamos para um ponto imprescindível. Ela disse: traz a jumenta. Na casa de uma mulher rica tem outro tipo de cavalo. Sim ou não? Sim ou não? Porque se tem uma coisa desde que o mundo é que rico tem cavalo. E isso é uma demonstração de patrimônio. Essa mulher tem outro tipo de cavalo, mas ela manda trazer quem? Porque ela não quer demonstração de status, ela precisa de demonstração de força. Ela sabe onde está o profeta está no monte. Carmelo é alto, íngreme. Então ela precisa de um trote de força. Deus está dizendo: quando você decidir procurar minha presença antes de procurar outras atenções, eu vou providenciar todo o transporte de força. Não vai ter aparência, na maciota. Irmão, se eu estou aqui, eu devo em primeiro lugar tudo a Deus. Mas as pessoas que Deus usou, todas elas, fisicamente falando, eram menores e aparentemente mais fracas do que eu. Todas já dormem no Senhor. Eu andei com 3 mulheres. A mais nova tinha 78 anos. A mais nova tinha 78 anos. Eu uso o salto em homenagem a ela. 78 anos. Só ia de salto para tudo que é lugar comigo. Eu dizia: rapaz, se eu perder para ela, eu vou ganhar de quem? De vez em quando eu boto um salto e eu lembro dela sempre que ponho. E essas mulheres eram aparentemente fracas. Aparentemente. Sem aparência. Ninguém conhecia, a não ser quem era do meio. Do meio de quê? Da oração. Mas se elas entrassem na sua casa, e se elas dobrassem o joelho, e se elas decidissem entregar o jejum dentro da tua sala, você ia abrir o olho em algum momento da oração, pensando: é um terremoto, a parede está mexendo, o chão está se movendo diante dos meus pés. Até que o Espírito Santo dissesse: feche os olhos, elas estão apenas orando. Força. Deus vai preparar gente que vai te conduzir em momentos de calamidade. Olha o que essa mulher diz para o rapaz: guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Em outras versões: corre e vai aonde eu te falar, e só para quando eu te mandar. O que ela está dizendo? Quem vai guiar é você, mas quem vai dar a direção, não permita. Eu quero esclarecer isso aqui porque essa noite é de resposta. Não permita, não se confunda. Como é que eu vou saber, Camila, que a ajuda é de Deus? Ela vai te dar ajuda dentro da direção de Deus. Ela não vai manipular você em tempo de crise. Como assim, Camila? Essa mulher, o texto, pode olhar em casa, o texto diz que quem preparou a jumenta foi ela. Ela sabe selar a jumenta, ela sabe botar rédea na jumenta. Então diga pra mim, se ela sabe emparelhar a jumenta, ela sabe dirigir a jumenta, sim ou não? Estou usando esse tempo para você pensar como se fosse um carro. Ela tem habilitação para andar de jumenta, sim ou não? Ela sabe guiar a jumenta, sim ou não? Só que o emocional dela está abalado. Ela sabe que não está em condições de botar essa jumenta para andar. Então ela diz: traz o moço. Enquanto o moço vem, ela ganha tempo, porque ela manda ele correr. Enquanto ele vem, quem prepara a jumenta é ela. Ela sela, ela arruma, ela bota, ela rédea, ela ajusta, ela faz tudo. Quando ele chega, ela dá a rédea na mão dele. O carro vai para a mão dele. Só que o GPS está com ela. Então o que ela está dizendo? Você vai guiar,
Mas quem vai dirigir, ou seja, quem vai dar a direção sou? Não quer ser confundido em tempo de crise? Entregue a rédea para quem se subordinar à direção. Se quer te ajudar, mas quer dizer o que você tem que fazer, agradece e vaza. Essa pessoa vai te tirar da direção de Deus sobre a justificativa que você está desequilibrada, sobre a justificativa de que você está atarefada, sobre a justificativa de que você não tem condições. Eu não tenho condições de guiar, mas estou em condições de dirigir, porque quem está debaixo de uma palavra sou eu. O filho é meu, a fé é minha, e quem sabe aonde o homem de Deus está sou eu. Eu vou lá, e quem quiser me ajudar é bem-vindo, mas vai me ajudar nos meus termos. Olha para mim bem sério, que isso que eu estou falando é muito sério. Debaixo de uma direção de Deus, não aceite, nem por 1 milhão, nem por 2 milhões, perder a oportunidade de seguir uma direção que Deus te deu. Falar rasgado que é para todo mundo entender. Normalmente, se você está precisando de dinheiro, quem está disposto a te dar o dinheiro vai querer saber para que é o dinheiro. Não só isso, na maioria das vezes essa pessoa vai querer dizer como é que você tem que usar o que você pediu, só por estar vendo o que você precisa. Meu conselho para você: agradece. Alguém vai te ver num momento de crise, seja familiar, seja conjugal, seja financeira, como eu já disse. Aí vem a pessoa toda preparada para te ajudar. Vou orar contigo, vou jejuar contigo, vou fazer assim assado contigo. Mas quando tu começa a ouvir a oração caminha para um lado que não combina com o que Deus falou contigo. O que a pessoa fala que é para você fazer não combina com o que Deus mandou você fazer. De um lado Deus diz: sofre como um bom soldado. Do outro ela diz: vai-te embora, eu te ajudo, eu compro o teu apartamento. Deus está dizendo para alguém: segura esse CNPJ. Essa empresa está te dando dor de cabeça agora. Ela está gritando: ai, minha cabeça agora. Mas lembra, quem te deu fui eu. Luta por ela. Mas aí quem está vendo você tomando remédio tarja preta para não perder a empresa diz: vende tudo isso, declara logo falência, paga quem deve. Não combina. Aí a pessoa diz: eu te ajudo, eu compro uma parte, eu te ajudo, eu divido a outra parte. Deus está dizendo: que raio de ajuda é essa que está fora da direção? É para guiar? Vai guiar debaixo da palavra que Deus me deu. Se não for, Deus envia outro, mas eu não vou mudar a direção que Deus me deu. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Fala assim para essa irmã: quer ajuda? Responde para ela: quero. Mas fala para ela: tem que ser nos meus termos. Porque quem está debaixo de uma palavra é você. A mãe desse garoto é você. Quem orou por essa empresa é você. Quem investiu nesse casamento foi você. Então quem quiser ajudar vai ter que ser nos teus termos. Não negocie os seus termos. A mulher vai, bota o menino para guiar, mas ela que dirige. Quando ela diz para, ele para. Tem que ser assim. Ela fala com ele: homem, volta. Chega em casa, ressuscita o menino. Ela faz tudo como? Correndo. Grita comigo assim: corre. Corre. Que mês nós estamos? Que dia é hoje? Deus está mandando você? Corre. Outubro, novembro e dezembro. 3 meses, você tem um trimestre. Para quê, Camila? Para não deixar o corpo esfriar. Qual é a primeira coisa que Eliseu faz quando entra na casa dela? Deita em cima do menino para aquecer o corpo do garoto. O texto diz que a primeira vez que ele deita, ele fez isso para... Depois que o menino aquece é que ele entra em oração. Como é que a gente sabe que ele entrou em oração? Porque Deus fechou o céu para ele. O canal de Eliseu é aberto o tempo todo. Mas quando a mulher chegou, Eliseu não sabia o que aconteceu. Ela teve que falar. Ele achou aquilo muito estranho. Eu tenho para mim que ele conheceu o ministério da intercessão esse dia. Ele deita, aquece o corpo do menino. Quando ele levanta, o texto diz que ele andava no quarto de um lado para... Gente, essa posição é a posição de quem sabe o que vai fazer? Isso aqui é a posição de Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, me ajuda. Jesus, o que é que eu vou fazer? Me dá uma direção, eu já deitei. O menino... Eu que estou falando, é porque eu imagino.
Aí ele deita de novo. Quando deita de novo, o corpo do menino já estava aquecido. Levanta e espirra 7 vezes. Ele pega o menino pela mão, destranca a porta do quarto. E ela está parada do outro lado da porta esperando. Sabe por quê? Porque quem entrega não vela, espera. Depois que você entrega, não, para de entregar. Que dia é hoje da semana? Segunda? Você entrega na segunda e pega de volta na quarta. Grita aí para ele ou para ela de para. Não, você não gritou, diga para. Fala, quem entrega não vela, espera. Deus está dizendo, fecha a porta e espera do lado de fora que agora é comigo. Entregou, deixa comigo. Deixa comigo. Ele pega o menino pela mão, abre a porta. E ele não diz, pode começar a marcha fúnebre. Não. Ele pega o menino pela mão e devolve o menino à sua mãe. E o menino estava e quentinho. Agora, qual foi o segredo? Tanto de Eliseu quanto dessa mulher. Ambos correram. Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Se você correr, vai dar tempo. Agora, não é correr para o banco, não é correr para o médico, não. Deus está dizendo, corre para pegar aquilo que você diz que não tem mais jeito e bota na minha presença. Eu vou te dar a chance de fazer isso agora. Antes de você dobrar seus joelhos aonde você estiver. E isso vai te ajudar a descansar a sua coluna, você que está em pé. Não dobre os joelhos enquanto não me ouvir. Você vai dobrar os joelhos, sabe para quê? O que é que se não passar na mão de Deus, daqui para dezembro, não vive? Você tem algo assim em mente? Alguma coisa que se você não romper daqui para dezembro, a impressão que você tem é que você não rompe nunca mais. Que se daqui para dezembro alguma coisa não acontecer, eu quero aproveitar o calor dessa atmosfera para que essa atitude devocional agora seja a gente aquecendo o corpo que já estava sendo dado como morto. Então se você tem, Camila, eu tenho, é uma pessoa, você vai dobrar o joelho agora por ela. Camila, é uma área financeira, então dobre o joelho por ela. Eu não quero você entregando um monte de coisa. Entregue uma coisa para que quando Deus responda, você saiba que foi resposta dessa oração que você fez hoje. Dobre os seus joelhos e coloque o impossível. Não coloque aquilo que o seu dinheiro, se você dobrar o plantão, pode pagar. Não, 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 não. Coloque aquilo que é impossível. Um laudo médico, uma crise financeira. Faça isso aí agora. O que está frio? O que você precisa correr? O que esfriou? Será que foi a sua vida conjugal? Será que foi a sua motivação como empreendedora? Aquela empresa que um dia foi o brilho dos teus olhos. Aquela empresa que um dia Deus prometeu. Hoje deu a dor de cabeça que aquele menino teve e o corpo esfriou. Feche os olhos aí agora e imagine. O que é? O que é? O que é? O que é? Meu Deus. Comece a pedir ao Senhor. Senhor, eu não quero deixar esfriar. Me ajude a aquecer nos joelhos. Me dê uma direção rápida para esse ano ainda. Senhor, eu não quero entrar em janeiro com esse problema. Peça ao Senhor uma direção para este ano. Senhor, Tu podes me enviar a Tua palavra aqui nesse culto. Tu podes continuar falando comigo esta semana. Eu preciso de uma direção. Mostre aonde está o meu Carmelo. Mostre aonde está a pessoa que vai me ajudar. Coloca no meu caminho.
Me dá uma direção, Senhor.